Chegou o filme para você mixar. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Dar play. Vamos tentar entender, mesmo em época que a gente tem, que é uma coisa complicada, de um diretor que não aparece. Às vezes a gente nem conhece mais o diretor, é uma coisa maluca. O template vai vir nesse sentido de facilitar o trabalho, né? De permitir que eu fique concentrado em editar ou mixar as coisas, né? Ainda mais nesse ambiente que a gente vive, assim, quando tá sempre chegando um trabalho, tá sempre saindo outro, tem um terceiro que tá ressuscitando. Sim. Na época era bonitinho, né? A gente levava tudo em fita hi-8, perdia um dia inteiro carregando tudo e tal. E o cara fazendo que... E a gente tinha esse problema, o Pro Tools só saía um 64... Primeiro era só 48, depois subiu para 64 outputs, né? Então você tinha esse processo que você falou de ser... Acho que de lá um pouco que vem essa organização, né? Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos começando mais um A3PS Conversa Tech, é o segundo da série, com o editor de som, supervisor Luiz Adelmo. E essa ideia da nossa conversa surgiu após alguns comentários que o Luiz fez depois de assistir o Conversa Tech que eu fiz com o Tomás Allen. Então, Luiz, vai ser um prazer bater o papo com você. Acho que a gente podia explorar as coisas que te chamaram a atenção naquela conversa, né? O Tomás é um editor bem mais novo, né? Bastante experiente também, mas mais novo, vindo com outra bagagem. E a gente conversou um pouco sobre o template, a ideia de... o template não é um template... Isso que talvez seja legal de discutir, essa ideia de template, né? Assim, eu como editor e mixador aqui, também uso bastante template para acelerar os meus processos. Então tem sempre as pistas de diálogo com suas cores, sua nomenclatura, os grupos de efeito. E aqui no estúdio, trabalhando com a equipe, isso sempre tem ajudado muito a manter uma certa coesão entre os projetos. A gente estava falando aqui em off antes, né? Remixagem de projeto 6 meses depois, porque mudou o corte. Então... Mas isso te chamou a atenção, né? Então eu queria que você comentasse. O que te chamou a atenção, assim, para a gente começar, assim, né? A questão do template, eu acho que é uma ferramenta, é um auxílio gigantesco, ainda mais para a época que a gente está trabalhando hoje. Eu só acho que se a gente repassar um pouco até pessoal de outras gerações, ou enfim, de outras épocas, ou pegar muito o que é a minha formação, que é filme, mais cinema e tela grande, aqueles diretores que fazem filme uma vez a cada 10 anos e coisa do tipo. E mesmo pegando, no meu caso, quer dizer, você até me apresentou de editor de som, supervisor, enfim, eu, na verdade, não tenho a menor ideia do que eu sou. Eu, nesse atual momento, eu acabei de vir de uma gravação, que eu era um técnico de som gravando, quase fazendo um som direto. E atualmente as coisas que eu tenho mais feito eu voltei a ser um editor de efeitos. É uma meio maluquice, mas enfim, a gente meio que acaba por vezes tendo que surfar em todas essas áreas, enfim, todas as sub-áreas da pós-produção. Então, assim, quando eu pego a minha formação, que comecei, na verdade, como técnico de som direto, depois editando quase que em paralelo, depois bastante coisa de som direto, depois editando som, para depois começar a mixar e tudo. Uma das coisas que a gente percebia que era muito importante é a questão de você ser maleável, de você ter versatilidade em função dos diferentes diretores que a gente pega. Então, quando eu pego diretores que chegam com uma expectativa, que é o que o cara está habituado, ele acha que tudo aquilo que você está fazendo é uma coisa do outro mundo, é uma nave espacial, que ele não tem a menor compreensão de como é aquilo. E às vezes até mudando um pouco, que é quando você chega para mixar, você está mixando, e você pega um editor de som, algumas vezes da antiga,
você pode ter alguns problemas por conta de o cara de repente fala, não, mas eu quero fazer de outra maneira, eu não estou entendendo, você está muito apegado. Eu já tive diretor que de repente ficava muito apegado ao número de pistas. E de repente aquilo começar a virar um problema. Que você fala, tá, mas qual é o problema de. Não, mas porque tá usando muita pista. Porque não. Não, mas não tem. Não se preocupe, pode deixar que. Então, cabe muitas vezes a gente voltar ao que me parece uma coisa essencial na nossa profissão, seja ela mixador, editor de som, ou até pegando mesmo o som direto, pegando o técnico de som, que é o que a gente tem que se preocupar? É o som do filme. Muitas vezes a gente percebe, acho que até depois é legal você também ter um feedback seu disso daí, que falta muitas vezes o entendimento daquilo que está sendo filmado, que está sendo proposto. Que é aquela coisa, você fala, cara, mas a gente, é muito gozado isso de você pegar, quando você edita som, normalmente você tem aquela birra do cara do som direto. Porque você fica naquela de, pô, mas o cara não sabia disso e não sei o quê. Muito menos o mixador vai reclamar do editor de som. Mas muitas vezes também, que eu já peguei bastante técnico de som conversando e tal, que reclama de, pô, mas os caras da pós, eles têm 500 recursos lá, mas o cara não consegue resolver isso daí. Ele não sabe aquilo que eu sofri, a situação que eu estava naquele dia, o que tinha acontecido, E você fala, cara, mas... tá, mas no fundo, quem que tem razão? Na verdade, se a gente entender um pouco cada área, ou quanto mais a gente entender cada área, vai ajudar muito mais. E se a gente puxar pela questão principal, que é o que é o som do filme, eu acho que isso ajuda muito. E muitas vezes, o template, obviamente que ele ajuda, mas muitas vezes ele vira uma amarra que pode ajudar, mas ela pode ser uma coisa desnecessária. Se a gente comparar isso com a década de 90, se a gente comparar isso com a época do Dart, se a gente comparar com os primeiros Pro Tools, no meu caso, eu, Zé Luiz, com o Waveframe, que era a workstation que a gente trabalhava, isso, de repente, pode ser um problema. Chegou o filme para você mixar. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Dar play. Vamos tentar entender, mesmo em época que a gente tem, que é uma coisa complicada, de um diretor que não aparece, às vezes a gente nem conhece mais um diretor, é uma coisa maluca. Dar o play e ter um feedback de, assim, você ter um meio-dia, não vou pedir nem um dia inteiro, vou pedir um meio-dia ou 2 horinhas, para você sentir o que o cara quer, para você ter a sensibilidade de, naquele play, o cara chegar para você e te dar a dica de assim, meu, o cara é muito pegado na música, para ele esse filme é música, ele não adianta você ficar preocupado com o Foley, com o ambiente, porque o cara quer saber da música. Ou então o outro que fala assim, meu, essa música eu tenho um monte de dúvida e tal. Aí você monta a sua estratégia em função disso daí. E você montar a sua estratégia significa, eu não tenho amarra. Mas acho que o nosso objetivo ali com aquele primeiro vídeo, acho que era essa ideia, não é tanto impor nada a ninguém, mas era discutir realmente uma questão muito prática, né? E que não é antagonista a ideia de que a primeira coisa que importa é qual o som, o desenho, né? O som, o design, né? Eu tô tendo debate para depois. Qual o design sonoro que você vai fazer pro filme, pra série, não sei o quê. Quer dizer, era como lidar com uma quantidade massiva de elementos, né? De maneira organizada, como ter um modelo, assim. Foi engraçado que a gente veio, o Tomás, enfim, tem um estúdio e opera lá com, sei lá, uma demanda alta, imagino eu. Então ele elaborou um template. Eu aqui no meu estúdio também elaborei um template pela mesma coisa, uma demanda, tem 4, 5 pessoas trabalhando sempre ao mesmo tempo. Então, se a gente não tiver essa organização, fica muito caótico. E eu também
por isso, porque aqui a gente trabalha num volume que não é assim, faz um filme durante esses 4, 5 meses, descansa 2, 3 semanas e faz outro. Não, faz um, já tá chegando outro, tá voltando um terceiro que tava parado, que você tá sempre... Então, assim, me chamou muito a atenção essa coisa de debater essa organização, assim, né? E eu tenho um passado que é engraçado, que vem a primeira vez que eu entrei no estúdio era estúdio de música. Eu não sei se hoje os nossos jovens que estão com 20 anos chegando no nosso mercado têm essa experiência ou se os caras largam já de um notebook em casa, quer dizer... Então, assim, eu comecei no áudio, num estúdio de música, estagiário, e um assistente estagiário que ficou ali 1 ano, sem receber R$ 1, mas completamente apaixonado, com 18 anos. E aí eu me lembro que você estava falando disso, e eu fui me lembrando, eu tenho eu tenho esse caminho, né? De sempre ter uma mesa de som na minha frente, né? Eu aprendi Signal Flow, o som entra aqui no input, passa por não sei o quê, o insert está em tal lugar no circuito. E a gente tinha um estúdio pequeno, tinha uma mesa de 24 canais e o resto todo... equalizador, mas não tinha compressor, então compressor o cara tinha 3 ou 4 só, gravava muita música popular brasileira lá, né? Não fazia muito pop. E o cara, e o técnico que me ensinou toda a base do áudio, ele tinha um template, que é o template da galera de música, geralmente, né? Bumbo, caixa, hi-hat, nananana, depois vinha o baixo, depois aí ele começava a botar as harmonias e não sei o quê. Então, assim, essa ideia de um template, e todos, não importa o que a gente gravasse, cara, uma banda mais complexa, ou uma banda menor, só um quarteto, de sempre violão, pandeiro, batera, baixo, era muita música popular assim, né? A famosa MPB, um pouco de instrumental lá. Era sempre isso igual, então não sei por que meio que isso me acompanha há bastante tempo, né? Assim, então a ideia de discutir um pouco o template, quer dizer, o template foi derivado daquela conversa, não era um objetivo em si, né? Mas acabou que foi um terreno comum que a gente identificou. Eu tenho os templates, eu acho que eu quis mostrar ali é que não importa o tamanho do filme que eu esteja fazendo, um filme de ação ou um documentário, aquilo me liberta, sabe? Ter o template ali, tem aquele modelo de sessão de produtos, me liberta para justamente tentar pensar no som do filme com mais... gastar tempo, sabe? Eu acho muito chato. Toda vez que eu tenho que abrir uma sessão de Pro Tools, refazer o I.O., ou refazer o busing, ou ter que inserir sends, né? Eu como mixador, por exemplo, eu passei há um tempo usar o meu send sempre -12 e a volta do reverb fechado. Então, o template vai vir nesse sentido de facilitar o trabalho, né? De permitir que eu fique concentrado em editar ou mixar as coisas, né? Ainda mais nesse ambiente que a gente vive, assim, quando tá sempre chegando um trabalho, tá sempre saindo outro, tem um terceiro que tá ressuscitando. O que eu só acho importante, assim, teve até foi em 2018, né, que a gente estava lá no Mix for Film em Los Angeles. Tinha até o Gary Bourgeois, que é um mixador, e que aí ele até fala, gente, assim, o que a gente só não pode é endeusar, de certa forma, o template. Sim. E ele até falou da coisa que, assim, ele até chegou e falou, eu acho que eu vou disponibilizar. Eu acho que ele nunca fez isso, mas enfim, ele falou que ia fazer, que era disponibilizar o template que ele normalmente usa para as pessoas verem, enfim. Na verdade, não é isso que faça a diferença. Eu acho que ele fez no A Sound Effects. Eu acho que cruzei um artigo de um cara lá um tempo atrás, agora você falou o nome. E eu acho que tem um tempo, pelo menos tem as fotos, não sei se tem um arquivo, mas ele botou as fotos do template inteiro, assim, sabe? Aqui é sessão de não sei o que. Acho que é um cara que cuida muito de diálogo e música, né? Lá nos Estados Unidos tem essa divisão, né? É muito interessante, inclusive, você explorar template, porque os templates têm, enfim, a gente tem lugares onde a gente consegue baixar templates e tal. É muito interessante para você ver essas mandadas e para você ver, inclusive, que tipo de plugin que ele usa. Que seja doce. Cara, já vou para 300 episódios. No começo da temporada, eu estabeleço um template para a Gabriela, que atualmente é quem faz a edição comigo. Meio que assim, Gabi, fechei, é isso daqui. No 4º episódio, eu já estou mudando o template. E se eu experimentar aquele outro plugin, será que vai funcionar? Óbvio que as mandadas de buzz diálogo, buzz efeito, buzz e tal, eles estão
lá. Quer dizer, eventualmente tem um ou outro que vai ser diferente, porque tem uma voz de narrador, ou porque tem um reverb, ou porque é um canal específico que você tem que depois exportar de outra maneira. Enfim, essas coisas acontecem, mas isso é uma. Agora, acho que isso abre uma possibilidade para a gente falar também, e você também já exerceu essa função, se é que ainda não exerce, que é a questão do supervisor de som. Uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a entender a ideia de supervisor de som era um pouco isso, de assim, cara, você está cuidando desse filme, bacana. Uma das suas atribuições, mais do que coordenar a equipe, saber o que precisa, se é que tem sound designer ou não tem, enfim, aí é outra coisa. Mas uma coisa que você tem que fazer é entenda quem é o mixador dessa história e como que ele vai trabalhar. Vou mixar com Branco Nescov em Portugal. Branco, como é que você trabalha? Como é que você quer receber isso daqui? José Luiz Sasso. O Zé Luiz, por mais que eu tenha trabalhado praticamente 10 anos na JLS, era muito divertido depois eu ter que passar para o pessoal que trabalhava comigo editando de, ok, você editou desse jeito, bacana, só que agora vamos pensar como é que a gente vai pegar essa edição e como é que a gente vai formatar essa edição para o jeito do Zé Luiz trabalhar. E aí tem o lado bacana, inclusive, tem os vícios que você tem que driblar. Então, o Zé Luiz é clássico, a questão de Foley. O Zé Luiz não era uma pessoa de pegar e se entregar 32 canais de Foley, e ele vai pegar aqueles 32 canais de Foley numa boa e vai resolver mexer dos 32 canais. Não, se você chegar com 32 canais, o Zé Luiz ia chegar e falar, amigo, você tá louco? Vou ligar para a produção agora, porque não dá, porque são 16 canais, 16 pistas. Então, a gente precisa ver como é que... Então, quando eu saio da JLS e vou trabalhar na Casa Blanca, uma das coisas que era divertido fazer era, ok, vamos trabalhar com o Zé Luiz. Tá, que mesa que é? Ah, é uma Cinemix. A Cinemix, então, não é pan total, ela é híbrida. Então não tenho automação total de todos os canais que eu tenho ali. Então, o que a gente quer nisso daqui? Panear na sala. Então, eu vou colocar para canais. Então, você montava essa estratégia para você chegar naquilo lá, para você chegar naquele resultado. Assim como teve coisa que a gente pegou e foi mixar ou no Chile, ou teve coisa que foi mixar no Canadá e tal. E aí a gente tem uma mudança também. Se a gente pegar até o início dos anos 2000, isso não era uma coisa muito, muito habitual, essa organização. Então, eu lembro claramente, 2002, eu fui mixar no Chile, na Filmosonido. Na época era bonitinho, né? A gente levava tudo em fita Hi8, perdia um dia inteiro carregando tudo e tal. E o cara fazendo aquilo. E ele ficava carregando aquele. Você perdia um dia só acompanhando. Vamos lá, vamos carregar. Eu já fico nervoso de ter que arrumar a sessão de Pro Tools. Olha, eu trabalhei 2005 a 2013 no Megacine aqui no Rio, que tinha uma mesa, a Euphonics. Eu sempre falo dessa experiência, mas é que ela foi muito importante, assim. E a gente tinha esse problema, o Pro Tools só saía com 64... Primeiro era só 48, depois subiu para 64 outputs, né? Então você tinha esse processo que você falou de ser... Acho que de lá um pouco vem essa organização, né? E talvez de ter trabalhado num estúdio como empregado, que hoje a gente vira tudo dono dos estúdios, né? Mas tinha essa preocupação, o cara tá pagando X tempo, você tem que fazer... Então essa questão da organização era muito assim, você tinha que fazer uma pré-mix de 16 canais de diálogo, sei lá, tô chutando qualquer número aqui para... Eu lembro que era 8, que a gente pré-mixava para 8, então você ia juntando lapela com boom, mixando aquilo junto, não tinha alta line na época. Então essa questão de organização sempre foi muito presente, assim, na minha carreira audiovisual, assim, sabe? Os A e Bs vindo certinhos, porque você mixava realmente na mesa, não ia pro fader. Usar a automação de volume do Pro Tools era uma coisa muito rara, assim, não tinha clip gain ainda na época. Então, se você tinha que fazer uma perspectiva, você tinha que ter as pistas em A e B, não dava pra...
eu nem considero isso uma boa prática hoje, com todas as facilidades que a gente tem no Pro Tools, né? Se você às vezes faz uma automação de 90 graus do Pro Tools, muito negócio, aquilo instala, dá um instala, é um problema para você. Então um A e B com fade bonitinho ainda costuma ser a melhor prática. Então acho que essas ideias de organização, elas vêm um pouco nesse sentido, assim, sabe? De quais são as melhores práticas para fazer um negócio soar melhor, para você... Eu ia te perguntar um pouco disso, assim, hoje, né, 2021, como é que tá essa sua relação, você mixa, mas assim, como supervisor com mixadores? Você falou do Armando, eu não sei se você tem mixado com outra pessoa, com o Paulinho, com o Toco, né? Como é que tá isso que você falou é interessante, né? Você está criando a edição de som do filme, mas depois você tem que compartilhar aquela edição de uma maneira lógica e com alguém que vai mixar, teoricamente. Vamos partir desse pressuposto, assim. E onde é que você falou que acha isso importante, é um barato, né? Então, onde é que você acha que está qual é o barato disso, né? Essa coisa, já vou dizer de novo. Eu concordo com os benefícios de fazer uma metodologia, de ter um template e coisas assim. Eu comecei, o Zé Luiz mixava a maior parte das coisas, se bem que eu mixei algumas coisas, quer dizer, eu não, editando o som, tinha um mixador que, sei lá, tinha o Edu na Alamo, mas a maior parte era Zé Luiz, até porque depois eu fiquei um tempão na JLS, e depois na JLS eu comecei a mixar, começamos depois, que era uma coisa muito maluca até, que assim, você pensar nisso, você fala, cara, mas talvez não faça muito sentido, mas enfim, teve uma época, praticamente um ano, que o Zé Luiz colocou eu e o Pedro, eu falo Pedro Sérgio, é Pedro Neusemann, o Pedro, a gente dividia a mixagem. E aí até tem uma situação específica ali que é muito gozado, que é isso que eu falo, que você precisa ser versátil, que você imagina você pegar um filme de um diretor que decide mudar a ordem do filme no meio da mixagem. Que você fala, o quê? Não, porque eu quero trocar e tal. Você fala, mas você vai remontar o filme? Não, não vou remontar, não, e tal. Não, ele trocou a ordem dos rolos do filme no meio da mixagem. Então tem aquela coisa de assim, agora o filme não vai ser 1, 2, 3, 4, ele vai ser 1, 3, 2, 4. Você fala, mas enfim. Então assim, mas sempre foi com o Zé Luiz, eu tinha algumas rusgas com o Zé Luiz por causa dessa história de mixagem, e tinha muito essa coisa, muitas vezes até por conta dessa questão de prazo, enfim, quer dizer... Em momentos diferentes, essa tensão existe para mais ou para menos, mas ela sempre existe. E eu sempre falo isso, eu sou uma cria de duas pessoas, o médico e o monstro, aí você escolhe quem você quer que seja o médico ou o monstro, mas assim, o meu grande mentor, ou quem acabou mais do que estimulando, na verdade, me seduzindo para trabalhar com som, foi o Edu Santos Mendes. Que no aspecto de análise de filme, de entender o que é som e trabalhar nesse lado sound designer, pensando som enquanto algo associado com montagem, e a gente está trabalhando com montagem o tempo todo, enfim, e ajudar o diretor a decifrar o que é o som do filme dele, o que é o filme dele, às vezes, porque o cara não sabe. Então, isso tudo é Edu Santos Mendes. Ou, enfim, grande parte é Edu Santos Mendes. E o Zé Luiz é um lado mais técnico, mais prático, é mais acompanhar a mixagem, entender o que o mixador faz e como pegar... Ok, você pode ter toda essa tua genialidade, fazer o que você quiser e tal, agora, se você não resolver isso daqui na prática, você não faz. E você tocou num ponto importante, né, desse nosso trabalho agora. Desculpa te interromper, mas assim, a gente trabalha muito no que resolver as coisas, né, assim, né, tipo... Eu lembro eu devo ao Noronha essa coisa, ele me falava isso também quando eu era assistente dele em 2005. Cara, você sempre vai voltar num filme durante o processo de mixagem, né, durante 4 semanas, digamos, 5 semanas. Então nunca perde a visão dele, na verdade. Não sei se hoje ele ainda pensa assim, mas em 2005 nunca
perca muito tempo num negócio ali, sabe, assim, até ficar parado ali, até vai pra frente e volta, vai pra frente e volta, que você vai voltar muitas vezes, assim, sabe? Isso foi meio a Sim. coisa que eu sempre levei pra frente. Eu sempre trabalhei meio assim, às vezes o diálogo não tá tão bom ainda, tem uma coisa meio alta, mas assim, cara, eu não vou voltar nisso. E aí, sabe que foi muito engraçado que isso entrou em xeque em 2019, quando eu fui mixar o Bacurau na França com o Cyril Rhodes, né? E eu perguntei pra ele, Cyril, e aí, eu te mando o material antes, faz uma semana de direto, eu chego depois, a gente fecha. Não, 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 não. Chega aqui e a gente vai mixar junto do início até o fim, 3 semanas, assim. E aí foi a primeira vez que eu mixei de 2 pessoas. Realmente nunca tinha tido essa experiência. Sempre faço tudo sozinho. Então essa ideia de uma semana depois da outra, 4 semanas, você realmente vai voltar nas coisas, fazia sentido. E isso é muito doido, que era uma lógica completamente diferente, assim, o cara pré-mixou direto e a gente fechou as cenas uma por uma, juntos durante 3 semanas, assim, sabe? Se você até coloca em escala, como Bacurau tem muito pouca música, ele teve 3 semanas para fazer o diálogo de um filme, né? O que aqui pra gente é geralmente o tempo de uma mixagem inteira. E eu tive essas 3 semanas para burilar efeitos e ambientes e tudo mais, e acompanhar coisas. Inclusive, eu saí daqui muito pré-mixado, né? Mas assim, isso mudou um pouco o meu paradigma, foi muito doido, assim, sabe? Porque a gente ficava numa cena até a gente achar bom, né? E ele, principalmente, que no caso lá era o lead mixer, né? Falar, não, agora tô satisfeito com o diálogo e tal, assim. Então isso foi muito doido, essa mudança de paradigma, assim, sabe? Assim, eu sempre achava isso também. Nunca fica parado muito tempo ali, resolva. Depois você volta e burila mais um pouco, resolva, sabe? E ali foi diferente. A gente Sim. resolveu também, lógico, o filme ficou pronto no prazo, mas. Então, mas isso acho que é a beleza de você ver os diferentes tipos de mixagem e entender isso e tentar explorar. Você me perguntar o que eu mais gosto de fazer, a coisa que eu mais gosto de fazer é editar ambiente e efeito. De tudo, entre mixar, editar ambiente e efeito. Eu comecei a editar ambiente e efeito na época do Dolby SR, na verdade do Mono, Moviola, não sei, mas enfim, principalmente longa e tudo mais na época do Dolby SR. E tinha aquela coisa de sempre pense no analógico, sempre monitore o SR para ver como é que vai. Mesmo quando. Ah, mas 5.1 tá, mas a maior parte das salas vão passar SR, vamos ouvir no SR, eu monitorava no SR. A partir disso, eu tenho um jeito de editar ambiente efeito. Ah, um template poderia mostrar, uma sessão minha poderia mostrar, mas não tem nada de excepcional. É simplesmente eu, de tudo quanto é coleção que eu pego, eu dificilmente vou pegar um estéreo e vou colocar o estéreo lá direto. Por quê? Para não ter a surpresinha de pegar o som do canal esquerdo e direito e depois ter a surpresa de o codificador Dolby mandou isso para o centro. Então, a minha edição de ambiente, que é o que eu mais capricho, talvez, enfim, eu sempre, quando você pegar a minha sessão, você vai falar, quem que editou esse troço aqui? Porque o cara pôs canal LCR, centro, centro, surround, surround, essa é a minha sessão, esse é o meu template meu ponto de partida, é a minha linha de raciocínio para editar ambiente e efeito até hoje. E você não experimentou ainda hoje com esses formatos imersivos, de Ambisonics, Não tanto quanto eu gostaria, ou enfim, Porque isso porque talvez mudasse seu paradigma de edição de ambientes, né? provavelmente, Radicalmente, né? Talvez, não sei. mas é que a minha realidade hoje, pensando eu e quanto coisas que eu mixo, ela ainda é mais para estéreo. Quando é 5.1 eu vou para outra sala e normalmente, tirando raras exceções, eu tenho que deixar alguém mixar. Aí até uma questão comercial dos estúdios de assim, posso ir lá na JLS, talvez eu possa ir, enfim. Mas não é uma coisa que até é a coisa mais simples. Quer dizer, se eu chegar aí, Kurtz, libera a sua sala aí para. Não. E mudou o paradigma. Realmente, a minha sala não é montada para ser um estúdio comercial. Acabou que virou a minha sala, mas ela pode ser alugada eventualmente. Mas na JLS você pode, né? Eu até. Posso. A Mas JLS é para isso, né? as coisas que eu tenho feito, elas não estão ainda. Eu fiz série para Netflix e agora, enfim. Mas aí que são outros mixadores. Então eu não cheguei a arriscar de
assim, eu acho que eu não tive horas ainda para chegar nisso e falar, vamos lá, isso daqui, enfim. Então eu ainda não explorei o potencial disso daí, Eu concordo também não. que. Por isso que eu te perguntei, tipo, você trouxe essa questão do ambiente. Eu aqui a gente lida ambiente com pares estéreos e um mono. Eu sempre fui muito confortável com essa coisa do estéreo. Realmente, na época da película, tinha essa preocupação, né, de como o LTRT ia funcionar, as questões de fase. Sim, Hoje em dia, acho que a gente tem muito menos essa preocupação, né? Assim, sim, eu tenho mixado em Atmos, eu até agora tenho esses dois filmes que eu estou remixando, que eu mixei eles em Atmos, apesar de não ter o Atmos para cinema, e eu estou monitorando em 5.1 a partir do próprio render, né? Tô entrando e assim, sim, funciona muito bem, não tem, eu não percebo esses problemas, né? Não, se eles existem, eu não os ouço. sim. É, É, mas assim, eu tenho visto um debate em certos fóruns gringos, uma galera puxando a lenha dessa ideia de gravar muito ambiente ambisonic, usando, sei lá, hoje em dia tá. Parece que o ambisonic passou a popularizar depois que a patente abriu, né? Tinha os caras que sim. inventaram, aí veio o Ambeu, veio não sei o quê. Hoje você pega plugin de graça da Sennheiser, enfim, e aí vai. Então eu Agora, tenho curiosidade nesse formato, sabe? Saber se esses ambientes gravados assim, dessa forma, sim. realmente trazem uma imersividade, assim, né? Se a gente consegue perceber alguma coisa, talvez uma sala muito grande, eu não sei nas nossas salas aqui se a gente perceberia isso, enfim. Uma curiosidade, assim, que eu tenho. Bom, mas aí podemos até depois, enfim, voltar nisso, porque eu acho que tem muita coisa de. é, e aí, isso é um problema, eu acho, que é quando a gente pega a discussão, principalmente de americano, comparado com o que a gente tem aqui, a gente, cara, tá. É um desnível absurdo, assim. Que a gente vai chegar no ponto, eu até falei daquela situação que a gente tinha diretores da antiga, que de repente você. Cara, eu passei décadas ouvindo o diretor chegando assim, não, porque vamos discutir a problemática do Dolby. Você fala, cara, mas o que é a problemática do Dolby? É porque se cria muito mito, a gente ainda demora um tempão para evoluir nesse sentido, porque tem muita variável. Hoje a gente está começando, e aí ainda assim, né, nós, estúdios de som, estamos começando a pensar em Atmos. Mas a sensação que eu tenho é que a gente ainda precisa discutir o Atmos. Gente, o que é discutir o Atmos? O que cabe, o que é, o que. Porque a gente tem que achar o equilíbrio também entre o tempo que a gente gasta para editar o Atmos e o que é o resultado final, e o que vai ser mostrado, aonde vai ser exibido, se tem demanda para isso e tal. Que. É um tópico interessante, porque passa pela investimento, né, dos estúdios. Hoje eu tive a Sim, reunião de produção da Netflix para um novo longa, e eu perguntei uma coisa para ele, logo no começo, aí, vamos fazer o delivery assim, assado, como foi o último? Não, não, acho que vamos entregar só o Atmos dessa vez, que eu sei que a Netflix está há um tempo, já tem um ou dois anos que ela fala nisso, né? De que o barato do Atmos e do IMF é que eles chamam de mezanino, né? A plataforma que é um formato que carrega tudo. Então, em vez de ter que fazer todas aquelas STEM 5.1, Print Master 5.1, não, eu vou mixar em Atmos. E é engraçado, Luiz, isso eu tenho visto alguns debates, eu mesmo, assim. O Atmos, ele é um formato imersivo, de objeto, não sei o quê, mas você pode fazer o que você quiser ali. Se você quiser criar 3 camas 5.1 ali, né, os nossos famosos sistemas, e mixar assim, entregar assim, ninguém vai te contestar. A Netflix não vai te exigir que existam objetos. Mas me parece que o Atmos está caminhando para ser isso, é um formato, uma plataforma, um mezanino que eles chamam, e você vai entregar só aquilo, sabe? Então eu achei maravilhoso. Eu falei, olha, putz, acho que até agosto, que é quando a gente deve estar fazendo delivery do filme ano que vem, estão começando a filmar agora, sábado. Eu acho que você não vai precisar entregar nada, só o Atmos. Eu falei, uau! É ótimo, porque é menos uma monstruosidade de arquivos. O delivery é realmente muito trabalhoso. O que mais me incomoda, às vezes, nessa coisa de remixar um filme 6 meses depois é o volume de retrabalho que os deliveries sim, impõem, né? De organização, renomenclatura, manter a data, saber se você está gravando o arquivo certo, não sei o quê, se está entregando, né? Então, assim, tem que ser muito organizado nessas coisas. Eu acho que a gente pega. Legal de falar sobre isso, porque acho que às vezes a turma nova que está chegando
não saca, né, a extensão dessas coisas que tem, né? Acho que é isso, bota um som legal ali, faz não sei o quê, ou curte uma onda assim, um assado, entrega e tá tudo bem, não pensa no ME, não pensa... E acho que a organização é talvez conhecer essa cadeia longa toda do processo de som e saber que depois tem os deliveries e tem que ser muito bem organizado, porque você pode ser obrigado a voltar, e se você... Bom, eu com experiência já gravei delivery errado e reenviei errado, Sim. sabe assim... Por isso, porque você vai gerando múltiplas versões, por mais organizado que você seja, eu sou. Caraca, semana passada eu subi um estéreo errado pra Netflix. Aí eu fui checar na plataforma e falei, cadê? Cara, essa data tá errada. Aí, mas ainda bem que eu tava usando a data como versão, então eu saquei. É o tempo inteiro isso, né, cara? É muita coisa, assim, né? Então. É por isso que eu tenho batido nessa É, tecla. Acho que a gente, como associação, acho que a gente poder falar nessas boas práticas, né? Não é só pensar que acho que o nosso talvez o objetivo é assim, não é só fazer um som legal na tela. Eu sei que é isso que você está trazendo desde o começo da conversa, né? Olha, tem um lado de arquitetura, usar a palavra arquitetura. Eu sei que na CPI agora o pessoal estava reclamando que está usando a arquitetura do mal lá, né? Uma arquitetura do teu processo, né? A arquitetura sim. das etapas, a arquitetura de como você arquiva esse material, né? Você tem um carinho para essa questão do arquivamento, para você poder ser fluido, né? Tanto em termos de linguagem, mas como negócio, né? Caramba, nada virar um Sim. arrasto para você. Assim. Sim. Ah, Bom, e fala. aí, assim, falando do. Só voltando na história dos mixadores, esse jeito, por exemplo, de editar ambiente efeito, principalmente os ambientes e tal, por um lado, ficou meio que uma acomodação quando eu editava na JLS. E não é dizer que eu editava numa sala 5.1, não. Era uma sala estéreo mesmo, mas o máximo é que eu tinha a possibilidade de pegar e editar na minha sala. Eu calibrava a sala bonitinho, tinha ideia do que estava soando ali e pedia um momento lá para o Zé Luiz, na sala principal da JLS, para ouvir, para ver se tá funcionando, bacana. E aí a coisa andava. Só que chegou uma época, por exemplo, que o Zé Luiz meio que começou quase a exigir de mim a famosa régua. Ele, bom, então vamos lá, pré-mix de ambiente e efeito, é régua, né? É só colocar tudo bonitinho ali, posso sair gravando, que tá tudo certo. Isso. Mais ou menos isso, né? Eu não, enfim, efeito principalmente, você não tem como adivinhar. Ambiente, enfim, não sei o que você fez do som direto, preciso ver como é que soa o som direto. Uma das grandes experiências que eu tive, e aí falando disso de mixador, foi o Branco Nescov. Que aí eu cheguei com um filme que era coprodução, e a produção decidiu mixar lá com o Branco. E, cara, assim, é a coisa mais prazerosa do mundo você chegar e ter um mixador que, fala, pô, bacana, mas posso aproveitar um pouquinho mais? E aí ele começou a explorar cada um daqueles sons e falar, opa, isso daqui é interessante, mas isso... E essa postura do mixador, eu acho que é uma coisa muito legal. Assim, eu tive a experiência mais fascinante do mundo que foi eu fui visitar fui 2 vezes ao Skywalker. E a primeira vez que eu fui no Skywalker, eles estavam terminando o episódio 3. E aquele negócio, eu lembro de entrar na sala e aí tinha um QuickTime com uma resolução. É o nosso 8 bits, assim. Era uma coisa medonha. A gente ficava assim, o que é isso? Só depois, um ano depois, é que eu fui perceber que o que o cara tinha na tela nada mais era do que a hora que o Anakin Skywalker tá lá chamuscado e tava no vulcão e que tinha perdido as pernas e que era o momento em que o cara... Assim, o cara... Oi, bom dia, você é do Brasil, tá vindo conhecendo, não sei o quê, e você lá, assim, desesperado pra... Será que ele vai dar play? Será que ele vai dar play? Não. Não vai dar play, né? Não vai dar play. Assim, assim, a segunda vez que eu fui pro Skywalker, aí também tem a história que aí era a morte do Han Solo. Era o Gary Hydstrom.
O Gary Hydstrom, você assim, o Gary Hydstrom tá na minha frente, eu tô conversando e não sei o que, ele até titubeou assim e tal. Ele, não, é que eu tenho que mexer um negocinho aqui, ele tava fazendo ajustes de mixagem. Ele pulou todo o rolo, ele ainda deu play num trechinho lá no final, naquela de assim, não vou arriscar de jeito nenhum. Não... Então essa coisa parece besta, mas eu acho que é ainda mais hoje em dia, cara, que você nego entra com celular e sabe Deus, enfim, a gente nunca, né, de repente numa mensagenzinha que você manda pro seu amigo e vai saber o que acontece com ela. Eu tive que usar bastante isso aqui. Teve várias vezes que eu estava em Casablanca, e não sei o quê, e aí o som tem um pouco essa coisa, né? Do pessoal, a gente brincava até que às vezes tinha vontade de colocar um cartazinho na porta de assim, ó, não dê alimento para os macacos. Porque assim, cara, não. A gente é tratado meio que nem zoológico. As pessoas olham e falam assim, nossa, que pessoal exótico e tal. E assim, e aí, vira e mexe, chegava um assim, nossa, olha que bacana, eles fazem o som, eles fazem o sound design. Nessas horas é legal. Ele faz o sound design, não sei o que, de repente você tá lá preocupado com um clique, com uma raspadinha, não sei o que você fala, cara, eu tô preocupado em resolver Uma outra coisa, né? um outro problema, e não sei o que, não, mas dá play. Não dou play. Não, mas não, então eu vou fechar a sessão. Aí eu guardava já uma outra coisinha que tanto faz, tanto fez. Ah, você quer ouvir o barulho da sala? Então, ok, aí eu dou play na sala e a gente ouve outra coisa, mas assim, o respeito ao que a gente está fazendo é uma coisa muito. E a segunda coisa que também acho que isso é ultra importante para a gente, e obviamente que é super complicado, porque envolve, obviamente, produção, dinheiro e tudo mais. E aí eu volto para o início da nossa conversa. Uma coisa que me chama muito a atenção, eu falei daquela vez com o Frank Montanha, e até você falou dessa coisa de repente, pô, tem que refazer um negócio que você nem lembra, e aí você tem que ver a data e tudo mais. Eu lembro que no dia do print master desse Exorcista, de repente lá, assim, você postava o dia inteiro lá fazendo print master e não sei o que e tal, de repente a editora de música, que para muita gente aqui nem vai fazer sentido o que é editora de música, a editora de música de repente, oh, para. Ó, porque o reverb do trompete, eu acho que ele tá fora. Ninguém discutiu. Sim, parou, legal, chama o recordist, que é outra função que também a gente nem... Quem não acompanhou o analógico aqui nem sabe o que é isso. Chama analógico, chama o recordist e fala, amigo, você pode checar, por favor, se o stem, não sei o quê. Daí 5 minutos o cara, putz, é verdade, tem uma outra, uma da... Cara, para uma coisa que aqui, sim, vai ser um... Ah, bicho, por causa do o trompete, o reverb do trompete, não sei... Ninguém discutiu. Ninguém discute. Gente, erro nosso. Vai demorar meia hora porque a gente vai ter que levantar a mesa de novo para voltar naquele trompete, para voltar, e corrige. E outro detalhe que eu acho que é super importante, que é você é editor de diálogo do filme. Cara, você acompanha tudo. Hoje em dia não tem mais isso, né? Até pela questão das remunerações, essas coisas todas, assim, né? E isso é um convite a você acompanhar toda série ou filme, ou seja lá o que você estiver fazendo, porque você está acompanhando todo o processo. Você está ciente de assim, putz, eu precisava de não sei o que, no som direto tinha um negócio assim, pô, que legal, o editor de diálogo está lá por causa disso. Sim. O editor de efeito, de repente, putz, você sentiu falta de tal coisa. Assim como outra coisa que também a gente já conversou um pouco nas lives e fora dela também, que é a presença do montador. Sim. Que, assim, que para americano isso é muito mais comum do que a gente imagina. Aí eu volto até na minha formação, aquele lado até de faculdade e tudo. Cara, a gente está trabalhando com
com montagem. Hoje os caras estão na coisa assim, vamos pensar som e imagem, que é, vamos voltar a pensar as coisas juntas. Quanto mais cedo o cara do som entrar, mais rico vai ser para o filme. Ele vai ajudar. Né? E não é só a questão do temp mix ou não sei o quê. O temp mix vai entrar, óbvio. Mas é essa questão da gente já... Assim, ó, a gente tem os recursos hoje para fazer isso. Então vamos explorar, vamos aproveitar que a gente... Talvez até, como você mesmo disse, quer dizer, nessas horas o template vai ser mais importante ainda. Porque você vai ter que ser o dobro organizado entre... mandar o material, receber e, enfim, o bate-bola. A nossa primeira tentativa, pensando até em Atmos, pensando na série e tal, foi assim, ai, cara, 1000 problemas. Por quê? Porque você tem que achar o ritmo, mas quando acha o ritmo, é tão melhor, porque aquilo que você começa a fazer com o montador, trocando figurinha, passando o som pro cara, seja pro cara falar não, para descobrir que não é aquela sonoridade, ele não é esse tipo de som que eu quero um outro tipo de som. Ah, legal. Então vamos para outro caminho. Mas isso é útil. Trabalhar o som com a imagem na montagem é muito proveitoso. Enfim. Sim. Eu acho que é um caminho. Então, esse tópico está voltando em alguns debates, né? Acho que lá nos Estados Unidos já tem algumas pessoas, algumas produções, né? Conseguindo fazer essa aproximação. Eu acho muito curioso. Não sei nem como é que monetiza isso. Como é que a gente pensa financeiramente nisso? Olha, então são 50, sei lá, 30 semanas de montagem. Sabe quantas semanas o pessoal monta um filme aí, né? O Bacurau, acho que o Kleber montou durante 10 meses, né? Ele mesmo fala que tudo bem, é fora do eixo Rio-São Paulo, com o Edu lá. Mas como é que você aproxima, né? O Stranger Things 3 ou 4, não lembro, tinha um desses materiais na internet que falava da aproximação entre montadores, a galera de efeitos visuais e os editores, supervisores, mixadores ali. E como o processo foi bem paralelo, como é que as coisas vão se imbricando. Inclusive, como é que eles trabalhavam no Stranger Things, que eu achei mais interessante, embora isso deva ser o mais caro, de entregar um pacote. Não entregava episódio por episódio, né? Eles entregaram, tá aqui os 8 episódios prontos. Então, os supervisores falam claramente, cara, no 5º episódio a gente descobriu o som de tal coisa. Só no 5º episódio. Não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. E aí, como eles voltaram atrás, claro, isso é grana, cara, isso é trabalho, isso é organização de novo, para substituir. Eu acho que a gente realmente, infelizmente, está muito distante disso, né? É sempre importante a gente deixar claro para quem está assistindo a gente que isso não é que é uma necessidade ou obrigatoriedade de todos os casos. Quer dizer, claro, eventualmente um caso ou outro tem aquela coisa. Você tem um monte de filme, um monte de série, que um monte de filme não é bem exato, né? Mas série, principalmente, que isso se perde de ter o diretor, ou enfim, até você ter quem aprova ou quem palpita e tudo mais, é uma coisa. Se o que importa é ser correto, né? É entregar, ou às vezes até baixando mais o nível, essa coisa de assim, o que importa é passar no quality control, que é horrível, mas... Isso acho que é uma coisa que depois a gente tem que fazer uma live sobre isso para desmistificar um pouco isso. Assim, acho que o pessoal às vezes tem muito medo desse troço. Eu acho que a dica do quality control é o seguinte: ele tem que estar no ME, tem que estar igual está no Mix 5.1. Então, se tem um som no 5.1, tem que estar no ME. Se não tem no 5.1, não vai ter que estar no ME. Eles não vão reclamar que não está no ME. Às vezes eles reclamam, mas você fala que é criativo. Isso aí é uma decisão criativa. Eu passei por um ME agora que o cara reclamou que não tinha um lap coach, assim, sabe? Isso aqui, assim. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, isso aí, as pessoas falando, conversando, aí só porque um personagem fez assim na lapela, não precisa desse som. Isso é engraçado. Então, assim, eu acho que o quality control tem muito... Isso é uma coisa de organização. Isso eu aprendi lá no Mega também, assim, de que a gente tinha uma separação na hora que chegava o diálogo, por exemplo, de alguém para pré-mixar, né? Então tinha lá boom, lapelas e os famosos PFX, né? Quando bem editado já vem num grupo separadinho ali, com todos os fios. E a gente mandava isso para o sistema de efeito. E isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer desde sempre. Então, realmente, o meu ME é só mutar o diálogo. Em geral, ele está 99% pronto. Acontece, vez ou outra, de faltar um lap coach, que não é necessário, ou faltar uma coisinha ou outra, que muitas vezes é subjetiva. Então, assim, acho que tem
uma mitificação nessa coisa do quality control. Vários diretores, alguns diretores têm me procurado cada vez mais no início dos processos deles. Entendeu? Tem um roteiro ali já um tratamento avançado, vai começar uma pré, tá fechando, assim, né? Eu tenho recebido mais roteiros para ler do que eu recebia 5 anos atrás, 6 anos atrás, assim. Em 2017 entrava em muito filme já rodado, pronto, chega aí. Às vezes é uma questão quase de orçamento, claro, acho que isso é uma coisa que acontece muito no mercado. Às vezes você cai num filme porque algum colega não pôde, você acaba fidelizando. Às vezes você tem muitos diretores que voltam para trabalhar com você porque já trabalharam um dia, porque já sabiam, porque já conheciam, enfim, tem esses dois modos, né? Eu acho que é um mercado que tende a fidelizar muito, né? Os diretores tendem a formar a sua equipe, que nem formam com fotógrafo, que nem formam com montador, o cara volta com você. Mas o que eu tenho percebido é isso. Um desejo cada vez maior, sabe, da nossa participação. Às vezes a gente não vai editar paralelamente, a gente vai entrar só no final mesmo, vai terminar a montagem, mas assim, eu tenho percebido isso, assim, eu recebo roteiros para ler antes de filmar nos projetos de streaming, em geral, eles pressionam as produtoras a nos envolver antes, né, Hoje eu participei de da ProdTech, né, que a Netflix chama, ou seja, uma reunião de produção com todos os cabeças uma semana antes de filmar, né? Os caras não, 3 dias antes de filmar. E já foi a terceira nesse filme. Esse filme teve 3 reuniões dessa. O que é muito interessante. Às vezes é meio sacal, porque você fica 2 horas vendo os caras falar de lente. Mas não deixa de ser um momento para você levantar questões, trazer demandas. Eu acho que isso está acontecendo. Não é, como você falou, não vai ser todo projeto. Tem projetos e projetos, né? Mas eu acho que é uma tendência de renovação nesse sentido, assim, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente tem um pouco esse trabalho de educação, de tentar orientar e coisa do tipo, e participar dando feedback. E aí entra um pouco uma coisa que assim é complicado, como é complicada essa história do sound design, porque hoje um pouco até uma nova, não é nenhuma daquelas que a gente conversou do que seria o sound designer. Muitas vezes você é considerado sound designer porque de certa forma você, pela fidelização, você um pouco acaba sendo a referência para aquela produtora desenvolver melhores maneiras de trabalhar e conseguir um melhor resultado sonoro. Então, quando a gente começou a conversar isso na 3PS e teve aquela longa discussão de várias pessoas participando, teve mais gente até que colocou e disse, não, mas eu sou um sound designer porque eu sou o cara que cuida do som na produtora. E é um pouco isso, e isso tem um lado legal, porque você, muitas vezes, não é que você vai fazer um filme que tem um som, não é isso. Na verdade, assim, cara, você reclamou de tal filme, ou de tal jeito de captar, ou tal jeito que o som chegou, ou não sei. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí você começa a desenvolver boas práticas, ou tentar achar soluções alternativas para a coisa andar melhor. Sim. Afora, que nem no caso dos filmes da Casa de Cinema, eu fiz 4 filmes. É que, na verdade, 3 editando, um foi mixagem, do Jorge Furtado. E você pegar o primeiro filme que o cara pensa voz, música, e você chega com um monte de ambiente, efeito e tal, e você... aqui pode ser, vamos subir um pouquinho aqui, vamos... E você mostra para ele que aquele universo dele, ok, é bacana, é muito legal, mas que pode ser enriquecido ainda mais. E, de repente, no segundo filme, no terceiro filme, o cara chega para você e fala... Fiz essa cena aqui pensando em você, porque eu sei que você é que vai resolver ela. Você fala, cara, é a melhor coisa do mundo, é gostoso, sabe? E é assim, é essa coisa de, pô, ele entendeu mais do que eu, não é questão do se é A, B ou C, é ele entender que som é muito importante, pode contribuir muito para o filme dele.
O pessoal tem muito essa coisa da muleta da música, né? Enche de música. Tô com um filme de ação aqui agora, que é isso. Tem música do ponto do início ao fim. Até falei com o diretor, pô, tem muita música, agora eu tô começando a montar. Não, eu acho que a gente vai ter, mas vamos ver, realmente. Eu sei, o cara é bem experiente, ele sabe. Mas ele realmente usou música o tempo inteiro, assim. E aí eu falei, cara, mas precisa disso tudo? Não, acho que a gente vai ter que ter um tom, eu quero que tenha. Aí tem uma questão artística, eu entendi. De ter um tom de música, uma coisa meio drones, talvez, que vai estar quase o tempo inteiro. Mas eu falei, cara, eu tô montando aqui já, tô querendo tirar todas as músicas, dá pra montar sem música, sabe? O filme tem ritmo, tem... não, calma, curta também. Mas é engraçado. Eu faço esse exercício muitas vezes, eu monto o filme quase inteiro sem música. Fico trabalhando um tempão sem música, assim, sabe? Só com... até nesse último Mix for Film virtual, a gente estava comentando desses negócios. E o cara falou: a gente monta, né, chega no stage, né, na sala de mixagem, e descobre que tinha música e não vai ter mais, assim. Eu dificilmente chego nesse lugar, assim, porque eu geralmente monto coisas para tudo, embora tenham cenas que são meio óbvias que vai ser música, né? É raro cair. Mas, assim, a gente monta para ter as coisas, para fazer o som acontecer, né? Então, mas é engraçado isso que você falou, assim, realmente a descoberta do som, né? Bom, Luiz, pô, obrigado pela conversa, foi bacana, acho que a gente puxou várias pontas aí, vários tópicos, talvez a gente não tenha desenvolvido tanto essa conversa, mas acho que bacana essas conversas é justamente poder puxar esses tópicos, né, e deixar aí pra galera debater, pra gente debater e quem sabe fazer Perfeito. outros vídeos. Agradeço. Eu que agradeço. Prazer. Foi um prazer, foi meu. Obrigado.